Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo numa adrenalina muito grande quando todo mundo chega, principalmente a Efsun, quando chega em casa, é recebida pela Abarrá. Elas vão entrando, vê que todos os móveis da casa ali não estão mais no local. Então elas vão entrando, pensativa, até olhar, ela fica um pouco assustada com tudo que ela está vendo. E logo depois que todo mundo chega na sala, que vocês lembram que a sala era bem decorativa, com sofá, com tudo bem bonito, né? Só que agora, olha aí como é que está. Então elas ficam em silêncio, a Abarrá olha para elas e diz: sim, Efsun, agora essa mansão está aí como você sempre quis que ela estivesse e você tanto desejou. Todo mundo fica lá em silêncio e depois a Abarrá continua dizendo que ela vai embora dessa mansão por um tempo e ali vai haver espaço suficiente para ela, mas que quer deixar bem claro que ela vai, mas que não será por muito tempo, porque ela vai voltar. Efsun fica calada, sem conseguir falar nada, e a Sultan ali botou até um batonzinho na boca de bacia dela, fica também olhando ali revoltada, mas só que ela não fala nada. E a Abarrá continua dizendo que agora elas vão ter que decorar a casa, mas que vai ser elas mesmas que vai ter que fazer isso sozinhas. A Uliá, ela fica olhando um pouco assustada depois de ver tudo aquilo da forma que está. O Ardan da mesma forma, ele fica olhando e sem entender o que foi que aconteceu, e também a Mug fica em silêncio olhando toda aquela cena. Por sua vez, a Efsun, ela não consegue abrir a boca para falar exatamente nada, apenas olhando para Abarrá. A Abarrá olha seriamente para ela e diz que tudo isso aí é apenas o começo e que o final dessa história só vai depender de todos eles. Abarrá continua dizendo que sabe muito bem que todos eles vão cair em ruínas, porque ela mesma sabe a classe e o tipo de pessoas que são todos eles. A Abarrá, logo depois de ter colocado todos eles ali no seu devido lugar, ela simplesmente vai embora, e a Efsun aí sim, ela abre a boca, começa a dizer um monte de coisa com a Abarrá, que ela simplesmente não pode dizer um monte de coisa que ela acabou de dizer com ela, e ir embora simplesmente assim, chama a Abarrá de maldita, e a Uliá nesse exato momento levanta o dedo e diz a Efsun que ela cala a boca dela agora mesmo, porque tudo isso que está acontecendo é culpa dela mesma. Todos eles ficam calados e a Uliá diz que eles fiquem ali tudo quietinho no canto deles, que ela vai agora mesmo conversar com a Abarrá e vai tentar convencer ela do contrário. Então a Uliá sai por dentro da casa ali, dando grito de todo tamanho, chamando a Abarrá, chamando ela de carinho, e vai até a ela, só que a Abarrá tá indo embora e não dá nem ouvidos. A Uliá, ao chegar lá fora, chama a Abarrá de querida, de amor, e que por favor, que ela espere um pouco, que ele escute, e que ela roga a ela implora ela que por favor ela escute pelo menos um pouco. A Abarrá diz que vai ouvir, mas que ela tem que entender que o tempo dela é valioso, né? A Uliá começa a dizer a ela que ela entende o que é que ela está fazendo, que é a vingança dela contra a Efsun, e acredita que ela está até certa em fazer tudo isso, só que ela fica perguntando a Abarrá onde que está o pecado dela, o erro dela e também de seus filhos. A Efsun nesse momento chega e fica ouvindo a conversa delas duas, e a Uliá continua dizendo que ela olhe bem para Mug, olhe para o Ardan e também para ela, que é sua tia, né? Abarrá fica calada e a Uliá continua dizendo que ela tem que saber que eles são uma família, e a Abarrá diz que como assim uma família, e que ela age como se não fosse da família, porque dentro da família ali não há segredos, e vai tentando sair novamente, e a Uliá pede a ela que por favor que não vá. A Uliá continua insistindo, pedindo a ela que por favor que ela espere, diz que ela tem toda a razão, mas que ela não pode ir embora assim e deixar ela sem nada, somente com aquela casa de serviço ali, né? E a Abarrá diz que sim, que ali está de bom tamanho, porque ela mesma, a Abarrá, viveu lá por muito tempo. Uliá fica se lamentando logo depois de tudo isso, e a Abarrá continua dizendo assim ela estará pertinho da Efsun logo depois de tudo que ela fez. A Uliá continua pedindo a ela que por favor que ela não faça isso, mas a Abarrá não quer nem saber, vai saindo. E a Efsun, ela vai chegando e diz que ela é um desastre mesmo, e que ela não consegue nem resolver um problema, e vai pro lado da Abarrá para tentar resolver tudo. A Uliá então grita com a Efsun e diz que ela não pôde fazer nada, então que ela agora tente ela mesma. A Efsun então chama a Abarrá, diz um monte de coisa com ela, que ela tá sendo uma covarde com ela, e pergunta logo depois se ela tá com inveja da vida dela, da Efsun, e ela, a Abarrá, pergunta do que ela ia ter inveja da vida dela, essa vida miserável que ela leva. A Efsun
Efsun diz a ela que ela está sim com ciúme delas, com inveja dela, porque todas as vezes quando ela, Efsun, está bem, ela, a Bahá, sempre aparece ali para estragar tudo. Bahá fica calada e a Efsun continua dizendo que ela, a Bahá, está fazendo tudo isso com ela porque agora ela se casou, mas ela, a Bahá, não conseguiu se casar e fica com raiva dela da Efsun que se casou e agora está feliz. A Bahá então dá uma bela de uma debochada na cara da Efsun e diz que sim, que isso é verdade, que ela está com inveja tão grande desse casamento dela falso ali, que ela não está sabendo nem como se controlar. Efsun fica calada e a Bahá continua dizendo para ela que ela está ficando louca e vai saindo, e a Efsun continua dizendo para ela que a louca está sendo ela, porque logo depois que ela saiu e foi morar lá com a Tez, ela mudou por completo. A Efsun, ela não se cala e continua dizendo um monte de coisa com a Bahá, tenta até entrar ali na intimidade da Bahá, na vida particular dela, só que a Bahá logo chega pra lá nela e diz a ela que a vida particular dela, a vida privada dela, não inclui ela, a Efsun, e tenta sair novamente. A Efsun sai na perseguição da Bahá para dizer mais um monte de coisa com ela, só que a Bahá não escuta mais ela, entra dentro do carro enquanto ela fica ouvindo a voz da Efsun esculhambando ela, dizendo um monte de coisa, mas a Bahá não quer nem mais ouvir. Eles fecham a porta, vai embora e a Efsun nesse momento fica sem saber agora o que fazer. Agora dentro da mansão tá todo mundo ali em silêncio e logo depois a Efsun chama a Sultan ali de canto e pergunta a ela porque todo mundo ali estão calados, não querem falar nada e que isso tá deixando ela atormentada, e a Sultan diz para ela que ela não faz nada porque ela é uma tonta e que não está preparada para uma situação assim. A Auliá, ela começa a se lamentar agora e diz que agora sim tudo se acabou e que agora eles perderam tudo. Ela continua dizendo que as coisas dela, tudo foi embora e com isso também foi embora as recordações de sua infância. Ela continua dizendo que todas as suas lembranças, até mesmo a cama eles levaram e que eles não têm nem aonde dormir. Depois ela olha revoltada para Efsun, chama ela de miserável e está perguntando agora se agora ela está feliz logo depois de tudo isso, porque a culpa de tudo isso que aconteceu é dela. A Efsun diz a ela que ela também não fique tão desesperada assim, porque não foi só os móveis dela que desapareceu, mas o dela também, da Efsun, também foi embora. A Auliá, ela continua revoltada ali e dizendo um monte de coisa e fala que nenhuma cama ela tem, nem muito menos onde dormir. A Moga, ela fica muito triste ao ver a Auliá daquela forma e pede ela que por favor que ela se acalme, e logo depois a Auliá, ela começa como se fosse passar mal ali, tossindo bastante. O Ardan tenta até acalmar ela e ela, a Auliá, pede que por favor ela precisa de água, e então o Ardan grita com a Efsun dizendo a ela o que é que ela está esperando para ir buscar água, e a Efsun grita com ele dizendo a ele que ele melhore ali a voz dele, o vocabulário dele, ele não fale assim com ela, e manda ele mesmo cuidar da mamãezinha dele. Só que depois ela começa a gritar dentro de casa chamando a Beisa para que a Beisa traga água para Auliá e fica gritando ali. Então é nesse caso aí que a Efsun percebe que a Beisa foi embora e fica dizendo ai Alá, que até a Beisa eles levaram ela. Eles ficam calados e Efsun continua dizendo que a Bahá, ela é muito cruel, que teve a capacidade de levar até a Bez, e pergunta se a Bez estava contratada pela empresa. Só que a Bez, ela conseguiu enganar todo mundo ali depois dessa demora todinha, deixando todo mundo entender que ela também tinha ido embora, só que na realidade ela não foi, e do nada ela aparece ali com um copo de água dizendo já vou, e está aqui a água. Então entrega a Efsun e a Efsun entrega a Auliá. A Auliá não pega nem na água e começa a gritar com a Efsun dizendo que ela é um incompetente, e a Efsun até se assusta e pergunta oxente, o que foi que aconteceu agora? A Auliá grita com ela perguntando se ela acha mesmo que ela vai tomar a água que ela, a Efsun, está lhe dando, nem muito menos qualquer tipo de água que passe pelas mãos dela. A Efsun, ela fica calada, sem saber nem o que fazer, boca de bacia, fica ali apenas olhando toda essa cena, e a Auliá continua dizendo um monte de coisa com ela, que ela está agindo ali como se fosse tudo normal, sendo que foi ela que provocou tudo isso que está acontecendo, e depois mostra a mansão para ela e diz que aí está a mansão que você tanto queria, a mansão que você tanto desejava, infeliz. Efsun toma até a água que era destinada lá para Auliá, como se não tivesse nem preocupada com o que está acontecendo com a Auliá, mas a Auliá continua dizendo que quer saber de uma coisa. Logo depois que ela, a Efsun, chegou ali, essa casa realmente de fato ficou toda vazia, e tudo que ela tem vontade é pegar no pescoço dela e lhe estrangular.
Ela continua dizendo a Efsun que agora acabou tudo, que ela não quer nem saber e vai resolver logo isso de uma vez por todas, e que a partir de agora tudo acabou, porque ela vai tentar salvar sua família de uma vez por todas. A Efsun, ela começa ali a debochar como se de fato ali tivesse com medo da Aulia, e a Sultan diz a ela que ela não tenha medo, que tudo que ela, a Aulia, está fazendo é apenas bafo de boca ali, porque ela não tem coragem de fazer nada, apenas fica só ameaçando, e que ela não traz medo a ela, a Sultan, em nada. A Aulia logo se revolta contra a Sultan e diz a ela que na realidade ela é uma desnutrida e que com certeza ela está doente, não comeu nada, e diz que ela não aguenta mais ficar ali e que vai sair agora mesmo. E a Sultan pede a ela que por favor que ela não vá, não saia agora, porque na realidade os ratos são os primeiros a fugir. E a Aulia fica revoltada, diz outro monte de coisa com a Sultan e diz que os ratos que tem ali é elas, mas acaba saindo. A Efsun solta até algumas piadas contra a família Tahan, e a Aulia diz que não vai ficar ali porque senão ela vai fazer uma besteira, e o Ardan diz que elas são as malditas porque acabou com a família deles, e a Efsun diz que ele tem que pensar nas vidas que eles destruíram, infelizes. A Aulia mais uma vez puxa o Arda e diz que vamos embora agora mesmo, porque senão ela vai fazer uma besteira. Efsun, por sua vez, ela fica nesse exato momento com a Sultan e fica sem saber o que fazer. É isso aí, pessoal, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, tá bom? Deixar o seu gostei para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. Agradecemos a presença de cada um de vocês, não esquece de clicar nesse vídeo que está aparecendo aí, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.